eles, né? Quem obedecesse. E hoje nós entendemos que o nosso Cordeiro Pascal é Cristo, aquele que nos trouxe vida. Então, figuradamente, nós passamos o sangue de Cristo nas ombreiras e na veiga do nosso coração. E nós somos libertos da morte. E Cristo nos tira da prisão, como tirou o povo de Israel do Egito, nos tira da prisão, nos trazendo para a liberdade, para vivermos com Cristo. O próprio João Batista falou, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele reconheceu Cristo como Cordeiro. Então, por isso o osso do Cordeiro, para lembrar do livramento de Israel, e também agora nós entendemos que Cristo é o Cordeiro que nos deu a vida. E aí, então, se dá realmente a refeição. É interessante de ver, né? Você fala, poxa, mas eles faziam a ceia com essas coisas? Eles naquela época sim. Mas hoje em dia houve muitas modificações, muitas substituições. E nós podemos ver que o cardápio dos judeus hoje, para a ceia de Páscoa, mudou. Eles usam sopas, hoje em dia, com frango, bolinhos de peixe, temperado com a raiz forte. Comem frango assado, frango cozido, frango sopado, frango a sauté, fígado temperado com a raiz forte, porque precisa realmente sair a lágrima do olho, né? E também eles usam o peito bovino adocicado com repolho e massa. Então, eles modificaram o cardápio, mas o que ficou realmente foi o matzah e a erva mate. O matzah porque lembra da pobreza deles no Egito, quando eles eram escravos lá. E o matzah do amargor dessa época. Lembram lá do Afcoman, que eu tinha escondido? Então, agora é a hora das crianças saírem pela casa e procurar o cofre para serem o quê? Para serem recompensados. E realmente eles falam que é um reboliço dentro da casa, porque até os adultos também saem procurando para ser encontrados. Quando eles encontram, eles levam e entregam para o dono da casa, que desembrulha, e parte em pedaços. O que é isso? É uma tradição. E como estava escrito na pesquisa, falava, as tradições nem sempre elas têm um porquê. Eles fazem isso e eles também pensam que pode ter base no tempo de Cristo, quando em Lucas 22:19, isso toma um sentido maior, porque quando o pedaço do pão asmo chega na mão do dono da casa, ele parte em pedaços e dá um pedaço para cada pessoa, simbolizando então que isso é para que a pessoa tenha vida longa e feliz. E quando leva para a Bíblia, traz um sentido em Lucas 22:19, porque lembra da Santa Ceia, a última ceia que Jesus fez com Cristo, que ele partiu o pão e falando que era em memória dele. Então, através de Cristo, né, porque eles podem ter essa alegria do corpo partido e distribuído a cada um, para trazer a alegria, a vida em abundância. Né? E faz parte do ritual, embora não seja algo que esteja na Bíblia, mas eles praticam isso durante a festa da Páscoa. Então, depois da refeição, temos a terceira taça. E a terceira taça, ela simboliza a redenção, o sangue do Cordeiro inocente que foi derramado para libertar o povo da escravidão, né? Então, a gente pode ver que Jesus, ele recitou essa taça também em Lucas 22:20. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então não foi uma taça qualquer, realmente foi a taça da redenção da escravidão que nós também representamos hoje em memória de Cristo, derramado o sangue dele, né? Então a quarta taça, ela é a taça de Halel, né? E essa taça quer dizer louvor. E a gente pode ver isso na vida de Cristo, que no momento da morte dele, que ele foi, antes de morrer, né, ele louvou a Deus. Ele tinha louvor nos lábios dele. Então, essa taça, né, representa que o Cordeiro Pascal Imaculado tinha louvor em seus lábios quando estava a caminho de sua morte. Nós vimos aqui 4 taças, mas ainda tem mais uma. Não é chamada aqui da taça, mas a taça de Elias. Lá na igreja, às vezes, o pastor Evandro brincava de falar de deixar o lugar de Elias, né? Eu sempre ouvi que tinha essa tradição, mas não sabia bem como funcionar. Mas é assim, eles estabelecem
um lugar vazio, né, reservado para o profeta Elias, que é o convidado de honra na mesa pascal. Então, de onde que eles têm essa tradição de ficar esperando Elias chegar na Páscoa e anunciar o Messias? Eles se baseiam no texto de Malaquias 4 e 5, que diz assim: eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, para eles, está lá sempre um lugar reservadinho para Elias. Então, o que eles fazem? Eles enchem essa taça, como vocês viram ali, e eles ficam na expectativa de que a qualquer momento Elias vai chegar. Quando chega o fim da refeição, eles enviam uma das crianças até a porta para ver se Elias está lá. E todo ano a criança volta desapontada, que o Elias não está lá. Então eles pegam aquela taça, eles pegam a taça e derramam o vinho sem ninguém tomar, sem ninguém tocar. Tá? Não é o gole para o santo, nesse caso. Eles derramam, jogam fora. E o autor do artigo, ele fala assim, como você pode até sentir o pesar dele falando: o meu povo espera até hoje o Messias. Eles não percebem que Cristo, que foi o Messias, já veio, que ele já derramou o seu sangue, que ele já fez toda a obra, mas eles estão ano após ano esperando, na expectativa de que o Messias vai vir. E ele fala, como a Laís já citou, que hoje a gente não precisa aplicar o sangue nas ombreiras e na verga das portas, mas no nosso coração. E daí o sangue do Messias, que já veio, mesmo que eles não reconhecem isso, vai trazer salvação. Então esse é o significado, né, da Páscoa judaica. Então cada coisa tem o seu significado, não é simplesmente, vamos colocar lá, né, vamos, isso é gostoso ou não, senão não teria mamado. Mas esse é o significado verdadeiro, né? Para eles tem um significado, porque eles não acreditam que o Messias veio. Mas a gente, graças a Deus, pode saber a verdade. O Messias já veio, já fez a obra no nosso lugar.